Olá, minha gente. Olha eu aqui mais uma vez, Jus Ferreira, no podcast muito especial. Hoje a gente vai ter a honra de gravar a primeira gravação sobre o Pod Music com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? E eu amo a voz dela, eu amo a vida dela. Daniele Priscila está aqui comigo. Eu chamo ela de Loira, mas aqui para vocês, chamo ela de Daniele Priscila. É uma honra estar aqui com você. Desde já eu agradeço pela sua presença. Eu que agradeço o convite, também estou muito feliz de estar aqui. É isso, vamos lá. Daniela Priscila, gente, ela tem uma história de vida maravilhosa. Eu a conheço, nossa, tem uns 20 anos ou mais, né? Você me conhece praticamente a vida inteira, né? Então, acho que deve ter uns 28 anos aí, que já tem 30. Então, mas assim, é uma pessoa que, quando eu pensei em fazer essas programações de pod music, eu falei, eu preciso de encontrar alguém que eu vá fazer essa primeira gravação, mas seja uma pessoa que eu queira muito, né? É uma pessoa que eu queira muito e que eu vá gostar do que eu vou conversar com ela. E veio você na minha mente, eu fico muito honrada de você ter aceitado o convite. E aí a gente vai falar da sua vida, sobre você, sua história. Começou lá 3 anos, vamos começar dos 3 anos. Você é cristã, né? Sim, sou cristã desde que nasci, de berço. Comecei cantando aos 3 anos na Assembleia. E aí... Filha da Laudiene, do Ronaldo e irmã da Evelyn Dias. O que eu posso acrescentar para vocês aqui que admiro muito a sua vida nessa caminhada. Já trabalhamos na igreja, né? Sim. Juntas, foi muito bom. Umas histórias bem... No grupo de jovens, de louvor. Na equipe de louvor, verdade. Então, depois de alguns anos, a gente se reencontrou na Lagoinha. Verdade. Olha só, juntas lá hoje a gente não é mais da Bleia, né? A gente agora faz parte de outro ministério. Mas foi muito bom, né? Lá foi maravilhoso enquanto durou. Mas hoje a gente está na Lagoinha, a Loira faz parte do grupo de louvor lá. Sim. E como que foi você descobrir esse seu chamado? Qual foi o momento que você, seguindo essa sua caminhada cristã, juntamente com seus pais, qual foi o momento que você sentiu que você ia seguir isso para a sua vida? A fé cristã. Bom, eu sempre gostei, né, de estar ali na igreja, mas eu acho que teve um momento que eu lembro que me marcou muito. Foi uma pregação, eu ainda estava sentada ali no grupinho de crianças da Assembleia de Deus. Eu não lembro exatamente as palavras que o pregador falava, mas ele estava falando sobre o amor de Jesus mesmo. E eu ia levada pelos meus pais, mas estava sempre, mesmo quando eles estavam meio desanimados para ir para a igreja, eu chamava eles para ir, porque eu queria estar lá, era uma coisa que eu gostava, até porque na Assembleia você tem muita oportunidade, né, de cantar, e era uma coisa que isso sempre cresceu, assim, dentro de mim, né, das áreas artísticas em geral. Então, eu gostava de estar ali, então eu chamava eles para ir para a igreja, mas nesse dia em específico, através dessa palavra que ele estava falando do amor de Deus, foi o start, assim, que deu na minha cabeça de que eu estava ali, não porque eu estava sendo levada pelos meus pais, mas porque eu queria estar ali e que eu ia levar isso para o resto da minha vida mesmo. Eu acreditava em Jesus, ele era o meu Deus, eu realmente afirmei isso como meu Deus, e quase que eu fui lá para frente também aceitar Jesus junto com as pessoas. Aceitar Jesus de novo, é hoje, de novo, sempre. Sim. Mas aí foi nessa hora que você sentiu o chamado de Deus na sua vida? Sim, eu senti que eu ia seguir a minha fé cristã. Agora, do chamado, como eu disse, eu sempre tive esse lado artístico muito forte comigo, né? Sim. Eu gostava de estar na igreja, e eu acho que o que me motivava a estar na igreja a princípio, né, quando eu ainda não entendia direito sobre a fé, sobre quem era Deus, e você criança, você vai aprendendo com o passar do tempo, né? O que me motivava era justamente isso, era que eu lá tinha a oportunidade de cantar. Então, eu pedir oportunidade já com uns 3 anos, tinha até um videozinho, né? Eu tenho esse vídeo no Instagram também. Que eu ia lá pedir oportunidade para o pastor para cantar, ficava sentada do lado dele até que ele me desse a oportunidade. Mal falava direito, mas estava lá cantando. Eu via a equipe de dança ali, às vezes ia dançar, eu me enfiava no meio, mesmo sem ter ensaiado. Eu via
as irmãs ali da igreja regendo, eu ia e regia também. Então, eu sempre tive esse lado artístico forte comigo. Teve um momento, né, quando você vai crescendo e tem os conselhos que seus pais vão te dando, que você tem que seguir uma carreira profissional, tem que pensar no futuro. E quando eu estava no ensino médio, no 3º ano, foi quando eu ali pensando, meu Deus, o que eu vou fazer na vida? Porque eu tinha muitas opções, eu pensava, eu posso ser arquiteta, eu posso ser advogada, eu posso cursar diversas coisas, mas nada disso me realizava, ou eu tinha uma convicção de que era isso. E aí eu lembro que eu estava na sala de aula e veio do nada na minha cabeça, música. Aí eu falei, nossa, é isso. Só que eu não me formei em música, né? Eu cheguei a iniciar a faculdade, não terminei porque eu tive questões financeiras, mas é o que eu faço. Mesmo não tendo me formado um bacharelado, tendo uma graduação na área, mas é o que eu faço a vida toda. E fui me formando em outras coisas, né? Em dança, em teatro. E eu acho que o momento que eu vi que era isso foi ali. Foi no ensino médio que eu pensei, eu não consigo fazer outra coisa. Depois eu ainda tentei, insistir em buscar outras áreas, em tentar estudar outras coisas que não deram certo. E sempre Deus me voltava para esse lugar, sabe? E aí eu lembro que eu estava no banheiro uma vez, eu estava tomando banho, e eu falei assim para Deus que era muito difícil, porque ser artista, as pessoas romantizam, né? Acham que, nossa, é uma vida de glamour, e não é nada disso. Né? O artista, ele depende de muitas coisas, ele é todo quebrado, ele não tem muito apoio, né? É difícil você sobreviver da arte, no Brasil, principalmente. E aí, eu não sabia se era realmente isso, porque durante a nossa trajetória, a gente fica nesse conflito, será que é, será que não é? E aí, eu falei para Deus que se não fosse da vontade dele, que eu seguisse essa carreira artística, então que ele arrancasse de mim esse desejo. E eu lembro que eu sofri muito de fazer essa oração, porque foi como se eu estivesse falando para ele arrancar um membro do meu corpo, sabe? É como se você estivesse se traindo, né? Sim, é muito louco, eu não sei nem explicar, mas é mais ou menos por esse caminho. É como se eu estivesse pedindo para ele tirar uma mão, um braço, o meu próprio braço de mim. E aí eu sofri muito, e aí foi quando eu entendi, não, realmente, vai ser difícil a minha caminhada, mas é aqui que ele quer que eu esteja. E aí ele foi abrindo portas para que eu pudesse estar estudando também. Sim, e qual foi o momento também que você percebeu que você precisava se qualificar mais, estudar sobre o assunto música? Você gosta de música, foi lá, estudou música, também fez teatro, dança, a música, meu Deus! Ela dança, ela canta. Como é que você percebeu? Eu tenho que me qualificar nisso. Eu sempre quis estudar. Sempre quis. Tipo, eu não me acho uma pessoa pronta. Eu acho que nós nunca estamos prontos. Sim. E a gente, independente da idade que a gente tenha, independente de que fase da vida você esteja, ou quanto de experiência você tem naquilo, sempre o aprendizado é uma coisa que vai agregar na sua vida. Então, acho que não teve um momento que eu pensei, eu preciso me qualificar. Mas eu sempre quis estar me aprimorando. Então, se Deus me chamou para isso, então eu quero buscar, eu quero aprender mais. Eu amo dança, mas eu não sei dançar. E aí eu quis aprender. Eu amo teatro, mas eu nunca atuei e tudo mais. Então eu quero aprender e eu ficava procurando. Só que é como eu falei, né? Tipo, recursos financeiros para essas áreas é muito difícil. E ele foi abrindo portas em cursos públicos que realmente são bons e que eu não teria capacidade sozinha de ter entrado. Você estudou na ETEC, né? Estudei na ETEC, fiz o curso técnico em dança e teatro também, fiz lá. E agora eu estou estudando teatro musical na São Paulo Escola de Dança, que fica ali no Complexo de Júlio Prestes, na Luz. É só na São Paulo para estar estudando. Só em São Paulo. Eu moro em Guarulhos, mas eu só está indo estudar lá em São Paulo, mas assim, é muito bom ver. Eu, na verdade, é uma coisa que eu desejaria muito, que todos os jovens tivessem esse desejo, né? Principalmente os jovens da igreja. Porque é um erro achar que não precisa sabe? Tem gente que acha que já acha que o Espírito Santo vai descer e vai te ensinar tudo, não.
Eu acho que uma coisa vai levando a outra, mas a parte espiritual, ela nunca vai tomar o lugar da técnica, né? Do aprendizado, do professor ali. Exatamente. E aí, quando junta as duas coisas, é maravilhoso, né? Sim, ainda mais porque você está fazendo para ele, né? Ele é quem? Ele é Deus. Você tem que dar o melhor. Se você vai ensaiar uma música, você ensaia uma, duas, três, quatro, cinco. Não é de qualquer jeito, não é de forma relaxada. Isso é uma coisa muito a se pensar. A gente está falando sobre igreja porque eu nasci na igreja e é um erro, sabe? É uma questão que as pessoas seculares, elas têm muito mais compromisso do que nós, que é da igreja. Sim, nós da igreja ensaiamos uma música, 1 hora no ensaio, 2 horas, para cantar num fim de semana próximo. O pessoal lá fora não é assim. O pessoal olha só a prova, o carnaval, gente. Acabou o carnaval desse ano, eles já começam a ensaiar o próximo carnaval. Isso é o quê? Você se dedicar, e eu acho que a gente deveria copiar muito isso. Ter realmente compromisso e responsabilidade com aquilo que Deus confiou, né? Sim. Você tem que ter isso. E você, qual é a sensação, assim, quando você está louvando, que você sente? Que você está entregando algo para Deus? Nossa, é um temor muito grande, né? Você tá ali em cima do altar. Sempre que eu subo, eu falo, meu Deus, quem sou eu para estar ali em cima, para estar aqui, para me apresentar diante de ti e te louvar? Porque ele tem os anjos que louvam ele muito melhor do que qualquer ser humano, né? E que são perfeitos, e que são santos. E a gente é quem? A gente peca todo dia e eu sempre tenho isso, assim, quando eu subo, eu peço perdão pelos meus pecados e sinto esse temor, né? Eu fico até muito nervosa. Algumas pessoas ficam pensando, nossa, mas você tá nervosa de subir ali em cima porque você está cantando na frente de um monte de pessoas. É verdade que eu sou tímida, realmente. Mas não é esse o problema de estar nervosa porque tem pessoas me olhando. É mais porque eu tô cantando para ele e eu preciso apresentar o perfeito louvor que vem do coração, né? Então, tem esse sentimento de temor, de estar diante dele, de um Deus tão perfeito e louvar a ele, mas tem também aquela graça que a gente sente, sabe? Tipo, a presença do Espírito Santo. E é uma alegria que você não consegue descrever. Não tem nada no mundo que consiga te dar essa alegria, que é sentir a alegria da presença do Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida. Então, quando eu louvo ele, que eu sinto essa presença, é isso, é algo. E quando você louva uma música e que você percebe que essa música vai de encontro a alguém, aí você, né, você olha na cara das pessoas e você vê que as pessoas estão recebendo aquilo. Eu acho que é Deus dando uma resposta para a gente, né? Tão impactante que eu conheço você há muito tempo. E eu te falo que é muito difícil você continuar admirando alguém que você convive. Principalmente dentro da igreja, né? Porque tem uns detalhes muitos loucos, porque assim, ó, você admirar uma pessoa que você vai na igreja, que você vai ouvir uma ministração, tanto ela falada ou cantada, é muito fácil de alguém que você não conhece, né? Então, é quando você, vamos ouvir tal pessoa que vai vir não sei de onde a primeira vez, você nunca viu aquela pessoa, você é impactado com aquilo que você recebe, e aí você fala, isso é maravilhoso. Mas quando isso acontece de uma pessoa que você conhece, em uma caminhada, e que às vezes aquelas palavras cantadas ou faladas não condizem com a sua vida, é decepcionante, não é? E isso é maravilhoso, porque eu encontro isso em você. Porque, tipo assim, eu olho para você e eu falo assim, nossa, a loira, ela canta, mas eu sei que é verdade. Isso é muito bom de ver, porque, tipo assim, ó, é como se você vivesse para Deus e tá fazendo aquilo para Deus e ter a certeza que Deus está recebendo, entende? É a mesma sensação de você ouvir uma pessoa louvar, ministrar uma pregação e só ficar ali, não subiu. Sim, só porque uma música bonita. Ou seja, porque a gente somos seres humanos que a gente tem que entender que a gente somos anjos de Deus. A gente o meu ego, o meu elo com você é Deus, na verdade. Não tem como Deus se manifestar aqui na Terra através de coisas invisíveis. É do nosso relacionamento. E as pessoas se enganam muito com isso, né? Deus na Terra, Deus no céu. Mas assim, gente, relacionamento com Deus é ser humano.
Não tem como você falar que tem um relacionamento com Deus é maravilhoso se você não consegue ter contato com o ser humano. Sim. Isso é muito chocante, né? E, tipo, não é só aquele momento, né? Que você vê a pessoa ali cantando a vida por trás, Sim, a sua vida cotidiana, onde você tá, se é no trabalho, na escola, na rua, ela tem que refletir aquilo que você tá, quando você tá ali na frente, né? Quando você tá cantando. Então, não dá para ser hipócrita. Tem algumas pessoas que consegue, mas eu acho que não vale a pena. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é de verdade. Não adianta fingir, porque a máscara sempre cai. A máscara é uma coisa que não aguenta muito tempo. E você, nessa caminhada, é uma das coisas que me admira muito é a sua sustentabilidade, digamos, né? Não tem, hoje eu tô lá no teto. Amanhã eu tô lá no fundo do poço. Não. Mesmo que nossa vida seja em degraus, mas você segue uma linha, entendeu? E aí, nossa, como tá a Dani? A Dani tá bem. A Dani tá mal. Mesmo que estivesse em algum momento, mas a sua caminhada com Deus ela é constante, isso é muito bom de ver. Porque isso consegue alcançar vidas. E a gente prega muito mais com atitudes do que com palavras, né? Nessa caminhada que eu te conheço, uma das músicas que eu ouvi você cantar é Olha, Irmão. O que você fala dessa música aí? Eu cantava ela quando eu tinha acho que uns 10 anos, 8, 10 anos por aí. E aí era da Assembleia, influenciada por aquelas músicas mais pentecostais, né? Olha, Irmã, da Helena de Jesus. Sim. Aí virou a minha música. Toda vez que me chamavam para cantar, eu cantava aquela música. Hoje em dia já não é minha música, né? Mas sempre que alguém escuta daquela época, lembra de mim, assim. Então foi uma música que ficou marcada para algumas pessoas. O Olha, Irmão, você vai estar assistindo aí, a gente vai estar soltando para vocês, ela cantando na voz dela, maravilhosa música. Mas, assim, o que eu penso sobre você hoje? Você quer sempre seguir esse caminho da música, do teatro, da dança? Sim, eu não consigo mais me ver fazendo outra coisa, né? Eu pedi confirmações ao longo da minha vida para Deus, se era realmente isso que Ele queria. Mesmo os momentos, né, que eu tentei fugir disso e trabalhar com outras coisas e tentar estudar outras coisas, porque às vezes você vai dando ouvidos, né, para os conselhos que vão te fazendo e tudo mais. Mas eu não consegui fugir, sempre Deus me traz de volta. Então, se é aqui que Ele quer que eu esteja, então é isso que eu vou seguir. Você hoje faz parte do Ministério de Louvor da igreja? Sim. E você tem projetos assim, logicamente ligados por Deus, que seja da vontade de Deus, tudo sobre a vontade de Deus na sua vida. Mas como você se vê futuramente? Olha, eu vou te falar que eu não sei como vai ser o meu futuro. Muitas pessoas me perguntam isso, né? Tipo, você está estudando teatro musical agora, estudou isso, estudou aquilo. E com o que você vai trabalhar? Como é que vai ser no futuro? E esses cursos, quando eu fui fazendo, eu pesquisei, mas eu não esperava que eu fosse fazer. As coisas foram acontecendo. Esse curso, inclusive, de teatro musical que eu estou fazendo agora, que eu acho que foi um dos milagres mais impactantes assim na minha vida, eu não esperava que eu fosse fazer, eu não esperava que eu fosse conseguir entrar ali. E Deus abriu as portas, Ele moveu céus e terras para que eu conseguisse entrar. E não era uma coisa que estava planejada na minha vida, sabe? Então, eu estou seguindo o que vem aparecendo. A minha vida tem sido assim, tipo, Deus abre de repente uma porta aqui e eu entro nela. E eu não sei o que vai acontecer depois. Você está vivendo os dias de Elias? Eu estou vivendo dia após dia e ele vai me mostrar o que vai ser, o que vai ser futuramente, se eu vou continuar trabalhando com teatro, se eu vou fazer trabalho missionário ou não. O que ele escolher para mim, eu sei que é isso. O melhor de Deus, na verdade, sempre está por vir, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, né? Sim. E isso é maravilhoso porque você é uma menina talentosa, né? Você se acha talentosa? Não. Não? Porque, gente, eu amo a voz dela. É uma das minhas cantoras preferidas. Eu acho que está entre ali a primeira, a segunda. É que quando a pessoa gosta, né? A pessoa ama. Não, gente. Não é porque eu gosto, não é porque ela é minha amiga que eu estou falando isso, não. Eu gosto de ouvir ela cantar porque eu consigo encontrar a verdade, entendeu?
Não só na sua voz, mas na sua vivência com Deus. Isso é maravilhoso, não tem coisa melhor do que você escutar alguém falando de Deus quando se vive Deus. É como se falar de amor e você amasse. Entende? Não tem como. Deus é amor, mas você precisa de alguém para amar. E aí, Cristo é um elo muito forte entre nós, a gente se conhece há muito tempo em sua família. Mas, assim, eu queria saber de você, de verdade. Você falou que não é talentosa, mas todo mundo que te escuta cantar acha maravilhoso ouvir sua voz. O que você acha sobre a música gospel hoje? Eu acho tem coisas boas nas músicas atuais, como também tinha nas antigas. Tem músicas que não são cristãs realmente, só tem o título de ser gospel ou de ser cristã, mas não é. Como também algumas antigas tinham também, né? Sim. Então, acho que a gente precisa filtrar bastante, né? Aquilo que a gente escuta, se realmente aquilo está edificando, se realmente aquilo é um louvor, realmente, ou se aquilo é só uma música só para entretenimento ou para adquirir, sabe, recursos financeiros, porque eu acho que tem muito disso também. Hoje em dia. E vamos falar agora sobre família. O que sua família, Laudiene, o Ronaldo, a Evelyn significa para você? Você tem que falar olhando para a câmera, porque eles vão estar assistindo e eles vão adorar ouvir aí. Fala mal deles. A gente estressa. Sim, normal. Mas eles são, assim, uma bênção na minha vida, um presente que Deus me deu realmente. Acho que se eu tivesse como escolher antes de nascer, Deus falasse, vou fazer você nascer de novo aqui, e aí você vai ter a opção de escolher quem vai ser a sua família, eu escolheria eles novamente. Eles são os meus melhores amigos depois de Deus. Eu acredito que isso é uma declaração de amor. Com certeza. É uma declaração de amor muito linda, né? Mas isso é interessante, igual eu te falei. Você admirar pessoas que convivem com você é muito difícil. E quando você encontra isso, meu Deus, isso é raro, entende? E falando de família também, né? Porque a família é a base. A Evelyn. A Evelyn é incrível. Você só tem ela de irmã, né? Só tenho ela de irmã, mas ela é a melhor irmã que uma pessoa poderia ter. A Loura te escolheria de novo, hein? Escolheria como irmã, de novo. Mesmo Ronaldo, Claudiene. Olha só, que lindo. É uma família maravilhosa, uma família muito linda. Dá pra você ver, né, a conexão que vocês têm. Mas eu te falo assim, para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, falando de Deus, falando de música. Fala um pouquinho de Dias de Elias. Dias de Elias. Foi outra música que também marcou. Acho que eu tinha ali 12, 13, 14. Eu estava entrando na adolescência, eu acho. Quando eu comecei a cantar ela, eu era assim, né? Pegava uma música para cantar. Sem enjoar. E aí cantei bastante ela na sede de Guarulhos, da Madureira, né? Madureira, quando ainda era no Nilo Peçanha. Muita gente daquela igreja, né, da própria sede, me conhecia por causa dessa música. Sim. E aí também foi uma das músicas que marcou também. Eu tenho a minha prima Viviane, inclusive, vou dedicar para você. Porque ela ama essa música. Ela ama. Se ela puder, tipo, Dani, canta aqui, ela fala Dias de Elias. Sim. Aí foi uma música que eu acho que marcou um pouco da minha família e de algumas pessoas também. Ela fala muito da volta de Cristo, né? E é um assunto que eu acho que não é tão falado atualmente também. Eu acho que é muito mais falado de que Deus faz, de que Deus vai curar, de que Deus... Que é importante. Deus cura, Deus realiza milagres. É importante que a gente fale do poder de Deus, mas também é muito importante que a gente fale das coisas que estão por vir, né? Do seu retorno. E que não é tão falado, realmente. Realmente não se fala muita coisa. Sim. Tem assuntos muito precisados de falar, né? Exatamente. Precisamos. E aí, quando eu era adolescente, essa música, eu comecei a cantar ela muito por isso, né? Porque ela falava do retorno de Jesus. Eu cantava outras músicas também, de arrebatamento. Mas essa foi uma das que eu mais gostava, assim, de cantar. Mais uma música aí que você vai ouvir ela cantando na voz dela, Dias de Elias.
E agora eu vou falar para você, continuando o nosso papo aqui, o Espírito Santo, o que significa para você? Ele é meu tudo, né? Ele é tudo, ele é o meu guia, é quem me direciona. Você já cantou Meu Guia, né? Jesus, meu guia é. Sim, Tem como dar só uma palhinha? Só uma palhinha assim, só olhando na câmera e só uma palhinha assim para eles ficarem com vontade. A próxima vez a gente vai pedir para ela gravar Jesus Meu Guia. É maravilhoso, não é? Você também amava essa música. Eu amo. Mas na sua voz, né? Mas assim, só uma palhinha, só um pouquinho. Olha aí para a câmera e manda para as pessoas. Jesus, meu guia é amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Parou tudo. Não vai continuar, não. Não vai continuar, não. Ela vai gravar. No próximo, a gente vai pôr aí o vídeo dela cantando essa música. Essa é uma das músicas mais lindas, né? Eu amo essa música. Fala de confiança, né? De realmente... Confiança. Nossa, é uma letra maravilhosa, né? E algum líder, pastor, que você admira? Admirou, admira, não sei. Passou na sua caminhada. Ai, eu amo o Pastor Marcondes. Se você vê esse vídeo... Amo aquele pastor. Ele ficou muito tempo ali no Jardim Cumbica. Ficou acho que mais de 10 anos, né? Uns 11 ou 12 anos. E ele... muito amoroso, atencioso, principalmente com os jovens. Ele tem, na verdade, né? Um cuidado muito especial com os jovens. A gente sentia muito isso. Então, ele é uma das pessoas que eu admiro. O pastor Marcos também, se você também vê, que é vice-presidente lá da Madureira, de Guarulhos. Ele também é essa pessoa que eu acho que ele tem um cuidado especial com os jovens e com a igreja em si, né? Quando ele prega, assim, eu realmente vejo a sinceridade e ele é muito usado por Deus, sabe? Então, são pessoas que eu admiro. O Marco Túlio, da Lagoinha, tá aí tirando um ano sabático. Nossa, ele é incrível, aquele pastor. Meu Deus, muito usado por Deus também. Nossa, eu não sei nem o que falar. E agora você como jovem, já trabalhou com jovens, o que você consegue enxergar que precisaria ser feito para mudar a relação do jovem com a igreja hoje em dia? Porque o jovem entra, sai, aí fica naquela, vou, saio. O que realmente precisa? De um encontro com Deus ou da igreja investir no jovem? Como você vê isso? Eu acho que um pouco das duas coisas. Eu acho que a igreja tem investido, de certa forma. Tem seus erros, porque a igreja é formada por pessoas e as pessoas erram, né? Eu acho que a gente precisa falar disso também. Muita gente ataca a igreja, fala, eu sei da igreja. Mas, na verdade, a igreja é nós, né? Então, nós somos a igreja. Aquele templo ali é só um templo. Exatamente. E, tipo, qualquer lugar que você for, sempre vão ter erros. Sim. Você vai sair de todos os lugares, vai parar de viver em sociedade, porque as pessoas erram. Você também não é perfeito, você também comete erros. Então, não é por aí, né? Eu acho que são desculpas que algumas pessoas encontram para estar saindo dos caminhos, realmente. Mas eu acho que o jovem, para ele se manter na igreja, ele realmente precisa ter um encontro de verdade com Deus, né? Eu acho que a igreja ela tem tentado encontrar ferramentas, formas de atrair jovens, algumas realmente válidas, outras que eu acho que não é bem por aí. Porque algumas coisas parece que você fica tentando trazer o mundo para dentro da igreja para querer trazer essas pessoas e esse não é o caminho. E eu já escutei uma pessoa falar para mim assim que para você ter um encontro com Deus, você precisa de muitas coisas. Oferecerem algo para você, como é que fala, entretenimento na igreja. E, na verdade, o encontro com Deus depende apenas de você. Exatamente, da sua busca, do seu interesse, do seu querer também. Do seu querer. Você tem que estar disposto, realmente. Se você
se fechar. Então, e Deus tem uma coisa que muita gente fala, né? Que Deus ele é educado, ele não vai entrar e arrombar a porta do seu coração e entrar à força se você não quer. Então tem isso, você tem que querer. Eu acho que tem que ser conectados com o propósito, não é verdade? Porque quando você está conectado com Deus, aí o propósito vem sobre a sua vida e flui. Sim. E aí onde entra águas profundas. Ah! Essa música para você, qual o significado que tem? Ai, essa música, ela... Fala um pouquinho da letra dela. Falada. Tô tentando lembrar do começo da música. Águas que correm. Águas que curam, águas que saram. Essa é um pouco da letra. Águas do trono de Deus, que santificam, que restauram, que purificam meu ser. E nessas águas eu vou mergulhar e saciar a minha sede. Maravilhoso. E aí fala de entrega também, de você se render perante Deus. É uma das músicas que eu realmente amo, ela fala profundamente comigo e eu acho que ela traz esse quebrantamento de você realmente entregar, se render a Deus e adorá-lo realmente em espírito e em verdade. Né? O que é adorar em espírito e em verdade? É quando você está rendido, quando você realmente se quebranta ali perante Ele, reconhece que você não é nada sem Ele. Então, essa música é isso para mim. É maravilhosa. Mais uma música aí que vai estar passando para vocês escutarem na voz da Daniela e Priscila. Agora eu vou falar para vocês, se for para a gente ficar aqui falando de Deus, falando de você, falando da gente, é muito papo, hein? É verdade. É muita conversa, mas assim, ó, esse foi o primeiro podcast com ela. E aí eu queria dizer para você que essa programação vai ficar tendo com muitas pessoas que louvam, jovens, conectados com propósito. Nossa, sabe? Uma geração conectada com propósito. Isso faz diferença na vida de todas as pessoas. Porque se você é conectada com alguém que tem propósito, a sua vida, de alguma forma, ela é moldada. Né? E eu queria dizer que você molda a minha vida. Você é uma amiga muito especial, que eu adoro conversar com você, estar com você. A gente tem uma amizade muito saudável há muitos anos e às vezes a gente está mais perto, está mais longe, mas a gente sabe que tipo, sempre tem uma outra. Sim, e a gente somos conectadas com propósito. Se você quiser participar desse podcast aí, gente, entre em contato. A gente está escrevendo lá o nome das pessoas que querem participar. Primeiro eu estou pegando as pessoas que eu conheço, mais de perto, né? Mas se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Manda mensagem, fala, eu quero participar, eu quero fazer parte, mostrar minha música, mostrar o meu propósito em louvar a Deus, sabe? Que a gente vai estar aqui gravando com você, você vem no podcast, conhece o espaço e grava suas músicas aqui, manda para o pessoal curtir, compartilhar. E isso é viver a vontade de Deus, para quem gosta de música, né? É verdade. Não tem coisa melhor. Sim, apregoar a palavra dele através dos louvores também, né? A gente que gosta de música não precisa de muita coisa, né? A gente só precisa de um violãozinho, a gente só precisa de alguém que goste de ou cantar. Até a capela mesmo. A capela, na verdade, é a voz, né? Sim. Quando a gente gosta do que faz, é maravilhoso. Eu acho que quando Deus chama a gente para fazer algo para Ele, a gente não consegue ser feliz em outra coisa. É verdade. Você consegue entender isso que eu estou te falando? Eu faço psicologia hoje, mas eu sei que meu caminho não é psicologia. A psicologia eu posso até ganhar muito dinheiro, atender muitas pessoas, mas assim, o que me traz para Deus, o que me chama para perto é a música, sabe? E aí, quando você entende essa conexão, você entende o propósito. Já foi. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas você vai ganhar bastante dinheiro, tá fazendo psicologia, mas não é sobre isso. O que me faz feliz mesmo é louvar. É fazer a vontade de Deus. É louvar, é falar de Deus para as pessoas, é de alguma forma levar Deus para as pessoas. Sim. E às vezes isso é numa simples atitude, numa simples música, né? Que a pessoa conviva com você e ela vai sentir se essa música é de verdade. Isso é maravilhoso. E eu quero convidar vocês já agradecendo. Eu vou convidar já agradecendo para vir participar de outros podcast aqui com novas músicas. A gente vai lançar as músicas o medley, né? Que gravou. Gente, ficou tão linda. Eu já escutei umas 10 vezes. Eu e o Kelvin, a gente põe o Kelvin. O Kelvin escuta, dá risada. Eu falo, vai ouvir a loira agora. Aí eu ponho o áudio, ele escuta. Mas ficou maravilhoso, a gravação maravilhosa.
porque você faz com amor, né, amiga? Eu espero que Flui. aquilo que foi cantado ali, que realmente fale ao seu coração, que Deus, através daqueles louvores, realmente fale com você e que transforme a sua vida de alguma forma. A gente vai estar postando lá no canal, podcast muito especial, e depois a gente vai estar postando também no Instagram. E aí vocês escutam, compartilhem, porque são maravilhosas as músicas. Agora deixa um recadinho aí para as pessoas que te curtem, falando que você vai vir outras vezes daqui, fica à vontade aí. Eu quero agradecer, né, o convite, dizer que ela me elogiou tanto aqui, mas ela também é uma pessoa maravilhosa, uma amiga que Deus me deu, assim. Eu costumo dizer assim, às vezes eu falo para Deus, né, uma coisa que eu nunca te falei, mas que eu falo, meu Deus, eu nunca fiz nada para merecer esse amor que ela me dá, essa amizade, essa confiança que ela tem comigo, né, que você tem comigo. Gente, eu amo demais de ela. Verdade. Nós se ama, na verdade, né? Nós se ama, gente. É muito, muito legal isso. E eu falo para Deus também, nossa, gente, eu sou grata. Porque é aquilo, quem disse que para estar junto precisa estar toda hora, né? Misturada, aquela coisa. Não, a gente às vezes passa tanto tempo sem se ver, mas a gente tem tanta certeza. Mudou quando a gente se vê. A gente vê, aí a gente vai colocar nossas conversas em coisa que nem tá mais acontecendo. Mas assim, é uma coisa tão boa, né? Ter alguém de Deus. É Deus que põe essas pessoas na nossa vida. E eu agradeço. Você na minha vida. Eu sou grata também por você. E sou grata por você aqui estar mostrando seu trabalho. A gente vai estar aqui, ó, com o vídeo dela cantando. Agora vocês que aguentem. Direto aqui a Daniela e Priscila. E vocês escutam, compartilhem. E de verdade, estou agradecida pela sua vida, pela sua amizade. Obrigada. E pelo seu talento também, né, amiga? Eu que agradeço por ter você na minha vida, de verdade. E a gente encerra mais um podcast aqui, ó. Curtam. A gente vai deixar aí a live aí das músicas que a gente gravou. O medley. E curtam, compartilhem Jus Ferreira aqui no podcast com vocês. Beijo! Beijo! Obrigada! Águas que fluem no coração do Senhor, fontes eternas regam sementes de amor. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam, que me restauram, que purificam meu ser. E nessas águas eu vou mergulhar e me entregar por inteiro
certeza em me doar. Em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte ele venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti.